e adiantava bastante. E isso a gente fez por muito tempo, porque tinha nacionalidades que estavam saindo em 3 e 4 meses, o que acelerava muito. Olha, um cliente que está indo, querendo ir para os Estados Unidos e tal, Sabrina, eu quero a nacionalidade para ontem, então a gente fazia dessa forma. Só que esse ano, por exemplo, eu já tive pelo menos umas 10 nacionalidades que eu entrei depois do segundo semestre do ano passado e que já saíram via sistema do Ministério da Justiça Geral. Então, no final do ano passado e início desse ano, eles devem ter botado aí feito uma força-tarefa ou alguma coisa que os procedimentos sim estão sendo agilizados. O ano passado eu tive pelo menos 6 procedimentos que eu apresentei em julho e saíram até dezembro, 4 meses e meio de tramitação. Tá. Assim, como o pessoal está começando a entrar, e a gente já começou a trocar figurinhas sobre cidadania espanhola, quer dizer, como é que o brasileiro chega nela, a gente vai voltar nesse tema, tá, doutora? Mas antes eu preciso falar do que é a nossa live, né? O que é o nosso processo aqui, para as pessoas que ainda não entraram, para as pessoas que vão entrar depois na gravação, enfim, terem acesso à informação o tempo todo. Então, Migratalks é uma plataforma de negócios e dentro dela tem a história que a gente chama aqui de Migraminds, quer dizer, como é que você movimenta a sua mente para a imigração, e com uma série de serviços prestados, mentorias, etc., e e-books, e livros, e por aí vai. E tem até uma história que a gente vai falar no final, que é o Booster Immigration, que é onde a pessoa vem para cá, numa imersão presencial muito bacana, isso, muito legal. Por enquanto só em Barcelona, depois em Madrid também. Então, o nosso processo vem de 5 anos atrás, quando a gente veio morar aqui em Barcelona. E quando a gente veio morar, não tinha ninguém para ajudar a gente. Cabe informar que a gente teve que vir 3 vezes para Barcelona, a trabalho ou não, mas a gente veio 3 vezes para Barcelona, só para entender, fazer consulta com um monte de advogado, porque ia abrir empresa, porque isso, porque aquilo, onde é que o filho vai estudar, como é que eu vou alugar meu apartamento, que tipo de seguro eu tenho que fazer. Ou seja, informações que eram ou confusas, ou truncadas, ou em catalão, porque a gente está lá em Catalunha, e isso tudo nos levou assim a. Lógico que a gente é safo, vamos falar uma linguagem mais brasileira, mas a gente, assim, é uma pessoa normal. Ela se apurrinha, ela se incomoda um pouco nesse processo de imigração, e não é exclusividade da espanhola, não, de todas elas. Tem umas que são bem piores, como a americana, que tu tem que aportar uma centena de documentos, um processo de green card americano é 600 páginas, só para tu ter uma ideia como é que funciona isso. Então, assim, então a plataforma Migratalks, ela trata a gestão de conteúdos a ver com a imigração, especialmente em como é a vida na Espanha. Porque a gente tratou isso em 4 pilares, e um dos pilares é o que a gente está falando com a doutora aqui há 3 dias, que é o pilar imigratório, ou seja, qual é o melhor visto para cada pessoa, aonde está a meia para o meu pé. Então, ninguém precisa vir ilegal para cá, ninguém precisa vir irregular, ninguém precisa entrar como turista para depois tentar se regularizar, ninguém precisa se esconder com Airbnb falso, que vai ficar aqui escondido na casa de um amigo. Esqueçam isso. Existe visto para todo mundo, é fácil de fazer, é evidente que todos têm os seus custos, os seus processos, os seus trâmites, mas todo mundo tem a possibilidade de ser um imigrante espanhol, aqui para a Espanha, e, se legalmente estabelecido, sem ser o visto de estudante, ele consegue, depois de 2 anos, pela situação ibero-americana, é isso, doutora, conseguir começar a pleitear a cidadania espanhola, que é o que a gente estava falando ainda há pouco aqui sobre os prazos e tempos e etc. Então, é muito bacana essa iluminação que a gente dá na trilha das pessoas, porque o primeiro pilar que a gente trata é realmente esse pilar imigratório, que é o pilar de qual é o meu visto, qual é o sapato que serve em mim aqui, afinal. Quanto custa essa brincadeira? Com quem eu faço? Faço sozinho? Porque eu vi lá no Facebook, não sei aonde, todo mundo, alguns fazem sozinho e deu certo, o outro fez em 1958, porque a lei muda todo dia. Então, assim, as pessoas têm que prestar atenção nisso e realmente, olha, eu porque não tinha uma doutora Sabrina na minha vida, na nossa vida, da minha família, há 4 anos atrás, porque senão eu entregava tudo na mão dela, porque além de saber fazer, já está na operação desses processos há 20 anos, enfim, conhece do avesso as leis, eu não digo nada se é que não foi ela que fez as leis todas aí. Então, assim,
funciona muito bem quando você está bem assessorado. E é um processo que, comparativamente a um processo com a banca de advocacia para fazer o visto americano, custa entre 10 a 18 vezes menos. Ou seja, é muito prudente que você tenha um escritório, porque você vai ganhar tempo, vai ganhar dinheiro, vai ganhar tranquilidade, Tranquilidade. assertividade, gente. Assertividade, porque se botou na mão do advogado, ele sabe o que está fazendo, ele não vai esquecer de um documento que tinha que apostilar, ou traduzir. E a gente esquece, que a gente não é que a gente esquece, a gente não sabe fazer, não é do nosso métier. Conhece. Se eu perguntar o que é uma apostila diária para as pessoas não sabem. Né? Se eu perguntar o que é o Tratado de Schengen, que ninguém está nem aí. Então, assim, a doutora, quando a gente avança nas consultas com ela faz uma orientação completa, um checklist completo com os clientes. Então, ele entende o passo a passo, como ele deve fazer, desde o seu visto no Brasil, quando for o caso, até a chegada aqui na Espanha. Então, vamos lá. A gente, como falou, trata de 4 pilares. O primeiro pilar é o imigratório, que deu essa série das 3 primeiras lives. Tá? A próxima série de lives vai dar conta do pilar emocional. Quais são as tuas crenças limitantes? Quais são os problemas que tu enxerga? Por que a tua vizinha invejosa diz que não vai dar certo o teu processo? Ou que o teu amigo diz, não, vais abandonar a gente aqui? Por que isso acontece? Quais são as 40 principais objeções que a gente levantou aqui? Pauta até para debate entre alguns amigos aqui psicólogos, que foi muito bem feito esse nosso trabalho, essa nossa abordagem, esse nosso estudo, essa nossa pesquisa. Quais são essas crenças, quais são as objeções que tem e como a gente combate cada uma delas. Então, isso é muito importante, que você vai sentir aquela confiança no seu novo projeto de vida. Você merece isso, pensa nisso. O terceiro pilar nosso é o pilar financeiro. Mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro, eu estou preocupado com isso, porque eu tenho dinheiro, eu sou um cara milionário, tá bom, mas ele precisa saber que ele tem custos lá no começo, lá no meio, é o antes, durante e o depois. Então a gente faz uma projeção aí nas nossas mentorias, no final a gente vai explicar um pouquinho sobre elas, como é que é a vida das pessoas aqui. A gente vai tratar como base Barcelona, que é onde a gente vive, mas o custo de vida na Espanha, nas grandes cidades, equilibra com o custo de Barcelona, ok? Barcelona é tudo de bom nesse ponto, ela só tem um aspecto igual a Madrid, igual a Sevilha e outros grandes centros, que é o preço do aluguel. A Europa, gente, não cabe mais construções, estão barrando muitas construções. Então, você observa uma deficiência, uma carência de imóveis, mesmo que mais distantes, para que as pessoas possam morar, que possam se estabelecer. Ou seja, em Barcelona, os aluguéis são caros hoje, muito caros em relação a já eram caros quando eu cheguei há 5 anos atrás. Hoje, então, estão muito mais caros. Com sorte, a gente fez um contrato de 10 anos aqui que a gente consegue segurar um pouco a onda na questão da ânsia da proprietária em querer aumentar o nosso valor de aluguel. Por isso que a gente sempre recomenda um contrato de aluguel e, para isso, também a doutora pode ajudar nesse tipo de etapa. E o nosso último pilar que a gente fala antes de apresentar a doutora Sabrina é o pilar, bom, é o pilar financeiro, já falamos nos 4. Desculpem. Então, vamos lá. Doutora Sabrina, eu queria que a senhora se apresentasse agora, falasse um pouquinho da sua especialidade, do seu tempo de Espanha. Não sei se a senhora tem um indexador. A senhora está ruim, né? Não sei se tu tem um indexador de número de aprovações. Sabrina, eu falo assim, a gente tem uma relação profissional, mas a gente descobriu há pouco tempo que ela também é de Floripa e a gente é de Florianópolis. Isso é muito legal, porque a gente acabou se afinando e se afina em várias conversas aqui, vários papos. Então, Sabrina, te apresenta, fala um pouco da tua expectativa, como é que tu trata o teu trabalho, assim, como é que é o teu grau de aprovação, para que as pessoas entendam que a gente fizer uma indicação, é porque a gente sabe que está indicando um profissional adequado para o seu processo, para a sua aplicação de visto. Vamos lá, prazer, bem-vindos todos. Eu sou Sabrina Moraes, advogada com atuação na Espanha e no Brasil. Eu estou na Espanha atuando. Estou na Espanha desde 2003 e advogando desde 2006. Sou imigrante, como todos aqui do Migratalks, enfim. Vim como estudante, acabei modificando a minha instância de estudos para familiar comunitário, depois fiz a minha nacionalidade, enfim. Vim, na época, fazer um doutorado e acabei constituindo família e ficando por aqui. Enfim, essa é a minha história de vida. Quanto à nossa experiência profissional, a gente acabou se especializando em direito internacional.
fazendo aí uma conexão entre Brasil e Espanha. Então, a gente traz gente do Brasil para cá, a gente leva espanhol para o Brasil, a gente abre mercado ibero-americano, mercado ibérico para os nacionais da América Latina e abre mercado brasileiro também para os espanhóis que querem ir para lá ou querem adquirir propriedades ou querem recuperar ativos, enfim, a gente acaba fazendo essa conexão. Com temas de imigração, a verdade é que a partir do momento que nós temos o cumprimento dos requisitos de concessão de um visto, não é discricionário, enfim, a administração não pode negar o visto, porque estão cumpridos os requisitos. Então, preenchidos os mesmos, a aprovação, Hamilton, o índice de aprovação ele é altíssimo. Nós não temos quase denegações. Eu não vou te dizer que eu não tive uma denegação, eu vou te contar rapidamente um caso. Eu tive em fevereiro desse ano, eu tive uma denegação, porque era uma unidade familiar. Eu fiz primeiro o da esposa, e 20 dias depois, por questões de tempo, era um tema de regularização de estrangeiros que já estavam aqui de forma irregular. Então, eu peguei uma via de acesso para regularização e fiz o procedimento. E o dele, como ele veio 20 dias depois, a gente teve que esperar o tempo, porque tinha que completar 2 anos de permanência ilegal na Espanha. Então, apresentamos o procedimento dela, perfeito, saiu aprovado. O dele, 20 dias depois, eu recebi uma aprovação, mesma documentação, tudo, denegado. Por quê? Porque nesse meio tempo, nesses 20 dias, a gente teve uma sentença do Tribunal Supremo Espanhol que limitou o critério para a concessão dessa autorização de residência e proibiu, e o que se estava sendo reconhecido deixou de ser reconhecido. Então, não foi culpa minha, enfim, não foi culpa do cliente, foi uma culpa de uma decisão jurisprudencial que mudou toda a interpretação normativa. E realmente. É o que a gente comenta aqui, por exemplo, vai para os Estados Unidos, a tendência de negação de um visto ela é 30%, 25%, 30%. Aqui para a Espanha, ela é 1, 2, 3%. É muito baixa, é muito baixa. Eu te diria que é quase inexistente. Eu tenho, nesses 20 anos de advocacia, muitas poucas denegações. Por quê? Ou porque o cliente dizia, normalmente estão relacionadas com a não comprovação correta da capacidade econômica, ou o cliente vem muito justo, e eu sempre alerto. Eu gosto, quando o meu trabalho, eu digo, olha, está muito justo, aqui pode dar uma dupla interpretação, eu quero que você me diga que você está consciente, a gente vai arriscar. Ou bem, olha, Sabrina, eu quero só que você peça esse visto enquanto não sai a minha nacionalidade italiana, porque existem situações assim. Sim. Não, eu vou pedir, faltando o documento mesmo, só para justificar a minha permanência na Espanha enquanto sai a minha nacionalidade italiana. Enfim, a gente trabalha com isso também, e são denegações programadas. Sim, né? A gente sabe que a gente não cumpre todos os requisitos, enfim. Mas aí são situações muito vinculadas a cada caso concreto. Tá. Como hoje são muitos temas, Sabrina, a gente já passou por eles, então a gente vai fazer uma revisão muito rápida do que a gente já falou. A gente vai começar sobre o queridinho de todos aí, que é o visto de nômade digital. A quem se aplica, como se aplica, tempo de aprovação, enfim. A pergunta vai ser a mesma para todos os vistos, tá? Como é que funciona, quem se aplica é o específico, quer dizer, porque o cara às vezes, isso não se aplica para mim, eu faço crochê. Então, eu acho que essa hora é a hora de tu falar um pouco como o nômade digital pode se aplicar a multitarefas. Vai lá. Qualquer tipo de profissão, desde que esse trabalhador tenha um contrato com uma empresa em qualquer parte do mundo, ele tem que ter uma antiguidade mínima de 3 meses e essa empresa tem que estar constituída com pelo menos há 1 ano. Então, o contrato dele deve especificamente definir que a atuação desse trabalhador
pode ser remota, portanto, à distância. E é isso. Eu tenho professores que dão classe online, gente da Colômbia, que dá classe no México e na América Central, mas tem uma união estável aqui na Espanha e disse, não, eu vou, não vou fazer em base à união estável, mas eu vou pedir nômade digital. Comprovou que o salário que ele recebe cumpre o importe mínimo definido, Perfeito. tem um plano de saúde, não tem antecedentes penais, aporta o formulário específico e tramitação 2 meses. E é o visto mais rápido, né? 2 meses. De todos é o mais rápido e de todos é o único que tu pode começar, inclusive aqui, né? Pode até começar no Brasil. Ontem a gente falou muito rápido do visto de altamente qualificado. Vamos chegar Altamente nele. qualificado, ele também poderia ser iniciado aqui da Espanha, desde que a pessoa esteja no tempo de turista, né? Entendi. Também pode ser apresentado na representação consular, mas também aqui. Agora, sim, é interessante destacar que o visto de altamente qualificado, ele pode ser feito por 2 vias. Eu posso ter um profissional altamente qualificado do regime geral de estrangeria, ou eu posso ter um profissional altamente qualificado onde vinculada à lei de empreendedores, que é a lei 14 de 2013, que é a que fomenta a internacionalização da Espanha. Então, esse visto do profissional altamente qualificado da lei de empreendedores, ele é iniciado num organismo que é a Unidade de Grandes Empresas, que tem sede em Madrid, mas distribui vistos para toda a Espanha. E os procedimentos são 100% eletrônicos, via representação com firma digital e tal. Então, a gente faz desde aqui para toda a Espanha. Só que o que acontece? Esses vistos da unidade de grandes empresas, quem tem capacidade para apresentá-lo, iniciar o procedimento? A empresa. O titular do visto é a empresa, não é o cidadão que está sendo interessado. Por que eu digo isso? Porque o outro visto de altamente qualificado do regime geral, quem inicia o titular do procedimento é o interessado, digamos assim. São pequenas nuances que exatamente, são variáveis aí que é importante a gente estar sabendo. Mas o visto de profissional altamente qualificado, ele também sai num prazo super rápido, e o silêncio também é um silêncio positivo da Explicando administração. o silêncio positivo, a gente falou ontem, silêncio positivo é quando o governo tem um prazo X para te responder. Se ele não responde, tua resposta positiva automaticamente. Não é igual no Brasil, que você fica, às vezes, 2, 3, 10 anos esperando uma resposta e fica por isso. E ninguém responde e ninguém é responsabilizado, que é pior ainda, mesmo com a lei garantindo que você seja atendido pelos funcionários públicos, servidores públicos, que você mesmo paga. Isso é uma pauta para debate futuro aí, mas vamos deixar para o futuro. Doutora, a gente acabou misturando alguns assuntos, mas assim, o próximo visto seria o visto do investidor, que há algumas semanas atrás rodou um boato que esse visto de investidor para o Golden Visa, que seria a obtenção da cidadania a partir de algum investimento imobiliário ou em papéis do governo, do Tesouro Nacional, a pessoa teria automaticamente ou quase, resguardados alguns pré-requisitos, o acesso à cidadania. Ela poderia pleitear isso, ficando um X número de dias por ano aqui, enfim. Como é que está isso agora? Funciona bem? O visto empreendedor é importante? Porque tem muita gente que tem bastante dinheiro e quer realmente, não, quero direto para a cidadania. Então, vou comprar uma casa aí de 500 mil euros e acabou. Porque 500 mil euros, gente, no Brasil, dá 2 milhões e meio de reais. Mas 500 mil euros aqui, você compra um apartamento de 2, 3 dormitórios, como muito. E não é nada assim centralzão, não. Esperem apartamentos acima de 1 milhão de euros aqui. Então, a realidade imobiliária na Espanha, na Europa como um todo, é muito diferente da do Brasil. Claro que o salário também acompanha, né? E a prazo de financiamento igualmente. Né?
Doutora, fala um pouquinho desse visto do empreendedor aí, se ele está vigente, em princípio está vigente, mas se é isso mesmo que eu comentei. O que que acontece? Exatamente, esse visto ele tem por objetivo conceder a autorização de residência para quem invista, né, em imóveis ou em títulos públicos, né? Então, o que que acontece? Era muito fácil, se solicitava diretamente na representação consular e comprovando capacidade econômica, a pessoa entrava e obtinha a autorização de residência. O que que acontece? O governo, no início de abril desse ano, publicou que se suspenderiam a concessão dos vistos, que esse visto seria extinto, porque ele estava fomentando uma bolha imobiliária, não é? Exato. Que estrangeiros com muita capacidade econômica entravam no país e subiam aí o importe das propriedades. E existe uma orientação da União Europeia para que esses tipos de vistos eles sejam dados com mais controle para evitar exatamente esse tipo de situações. Então, na Espanha, a gente tem uma lei da propriedade, uma lei de vivenda, ou que equivaleria à lei da propriedade, aí, lei de imóveis para residência, né? Ela foi publicada em maio do ano passado e ela reconheceu determinadas zonas de aluguel, zonas consideradas tensionadas com relação a aluguel. E ela estabeleceu uma série de controles de subida de aluguéis, Sim. enfim, situações para viabilizar de uma forma mais concreta o acesso a uma propriedade privada, o direito a um imóvel digno aí para residir. Então, hoje, a tendência é exatamente acabar com esse visto de investidor, tá? Ele ainda está vigente, mas já vão. Eu precisaria até verificar, ter mais um controle, mais uma visão mais detalhada, se já há alguma instrução, eu desconheço, se já há alguma instrução nos últimos 30 dias aí relativa ao visto, mas foi anunciado já o cancelamento dele. Vamos lá. E aí a gente parte para o terceiro visto que a gente comentou na primeira noite de lives, que aqui, gente, é 00:30 na Espanha e aí no Brasil são 7:30, ok? Então, só para vocês terem uma ideia do nosso fuso de 5 horas de diferença para o Brasil hoje, que aqui estamos em horário de verão. É a nossa Então, cara de cansados, né? não, mas Quase uma estamos hora da aqui, manhã. como sempre animados para falar para vocês tudo que vocês precisam saber. Que é um conteúdo muito rico esse, é um conteúdo muito valioso. Preste atenção, porque tem coisa aqui que vocês, se forem encostar no escritório qualquer de estrangeiria, ele vai cobrar entre 70 a 200 euros uma consulta. Tá? Vamos lá. O nosso visto, que é um dos queridinhos aqui que a gente está percebendo, até pela situação econômica do Brasil, a situação política do Brasil, existe muita gente disposta a se mudar de país. E um dos vistos mais solicitados para a gente aqui, pelo menos com dúvidas, com curiosidade que seja, é o tal do visto da residência não lucrativa. Ou seja, normalmente mais focado ou para quem tem bastante dinheiro ou para quem realmente está aposentado e está a fim de visitar a fábrica da Freixenet ou da Codorniu, que são as cavas que o brasileiro conhece bem e que são bastante populares aqui e que você pega, até legal isso, vou comentar isso contigo, doutora. Tem um passeio de trem aqui, tu pega o trem aqui na estação de Santos e para na frente da Freixenet. E aí tu tem lá aquele tour das cavas, e é um barato isso, claro, tu sai borracho, como falam aqui, mas é espetacular, tu conhecer o processo de como é que faz uma cava numa grande fábrica internacionalmente reconhecida como é a Freixenet. Codorniu também é daqui, tá? A região aqui é a região das cavas, que são uvas diferenciadas das que nós temos no Brasil, tá? Não são uvas para vinhos muito doces, mas são uvas para vinhos um pouco mais cítricos, ok? Incluindo as cavas. Então, doutora, esse visto de residência não lucrativa, ele acabou vindo para o bem, porque as pessoas podem
comprovar um valor e querem vir para cá sem nenhum problema com o visto regular. Quer dizer, eu posso morar aqui, minha família pode vir todinha comigo, isso é legal falar também, sabe? Que o visto não é só para a pessoa, é para a família também. Para os E familiares dependentes. ele pode empreender aqui também, ele não pode trabalhar. Pode, mas ele pode Legal. modificar depois, Hamilton, sabe? Boa. A pessoa pode dizer assim, olha, eu vou fazer uma programação, vou pedir um visto de residência não lucrativa e ele vai ser dado por um ano, né? E é o período de adaptação, de chegar, de conhecer o mercado, e depois ele pode fazer uma modificação. Para quê? Que tipo de visto ele pode modificar? Ele pode modificar para montar um negócio próprio, ou ele pode, se ele recebeu uma oferta de trabalho, ele pode fazer uma modificação da residência não lucrativa para uma inicial, que se chama aqui inicial por conta ajena, ou você recebeu uma oferta de trabalho, né? Você vai ser um trabalhador por conta alheia, fazendo aí uma tradução literal, para trabalhar para uma empresa espanhola. Então, há essa possibilidade. Eu tenho vários casos de clientes que vêm como residência não lucrativa e depois convertem. Mudar. Muito bem. Tem um aspecto que a gente comentou muito rapidamente, que me cobraram aqui, que foi o seguinte. Nessa história da comprovação do dinheiro, a pessoa pode comprovar isso no Brasil com saldo em conta, ou ela tem que enviar para uma conta na Espanha isso? E se enviar, então eu tenho as recomendações, são as mesmas que a gente dá no pilar financeiro. Como é que funciona isso, doutor? Ele pode confirmar no Brasil o seu extrato ou ele já tem que... Aí eu vou te dizer uma coisa. Isso aí é uma questão um pouco discricionária dos consulados, tá? Porque eu tenho consulado no Brasil que exige que você comprove dinheiro depositado há pelo menos 6 meses na conta no Brasil. E que te dê o extrato de crédito, o extrato do cartão de crédito nacional ou internacional para saber uma média de consumo. Porque, obviamente, nós somos brasileiros e encontramos um jeitinho. Então, eles começaram a perceber que na solicitação dos vistos, a pessoa diz, bom, eu não tenho dinheiro, eu peço aí X dinheiro, X reais para um familiar, e como o visto, eles normalmente são concedidos até 60 dias, falou, olha, me empresta aí um dinheiro por 2 meses, deixa na conta, eu comprovo a capacidade econômica e depois eu te devolvo o dinheiro. Então, o pessoal do consulado começou a perceber que estava havendo esse tipo de fraude. Então, o que eles começaram a exigir? Um depósito, por exemplo, em São Paulo, eles estão exigindo, eles pedem mínimo 6 meses de depósito de valores na conta e extrato do cartão de crédito. Agora, em Brasília, por exemplo, eles não pedem. Depende. Mas Sabrina, pode ter parte do dinheiro no Brasil, pode ter parte do dinheiro numa conta nos Estados Unidos ou uma conta na Espanha? Pode. Qualquer meio em direito passível de comprovação. Você comprova que você tem essa capacidade econômica e essa disponibilidade para usar o dinheiro indiferente. Eu vou receber rendas, eu vou eu vou alugar 3 imóveis que eu tenho e esse dinheiro eu vou direcionar. Não tem problema, aporta o contrato, obviamente, aportar esse contrato, como ele vai estar em português, ele vai ter que ser traduzido por tradutor jurado, todo esse tipo de coisa. Mas a questão aqui é ser claro. Quanto mais clareza você der ao consulado e explicar razões, se concede o visto, não há problema algum. Porque teve cliente nosso que teve numa embaixada ou no consulado do Brasil, que o consulado seguinte, não, o dinheiro tem que estar numa conta na Espanha e não pode ser banco digital. Peraí. Se o cara está ali no consulado pedindo um visto para conseguir o NI, o que é o NI, gente? É o número de identificação do estrangeiro, que é o nosso CPF, vai? E aqui nenhum banco abre sem o NI. Raramente, alguns bancos até podem abrir com passaporte, mas são muito raros hoje. Eles barraram muito isso. Então, como é que o cara vai chegar na embaixada e comprovar que ele tem uma conta aqui se ele não tem o NI? Ou seja, a própria consulado, a embaixada, é o cachorro comendo rabo, sabe? A legislação não exige isso, tá? Eu sou a primeira que, se eu tenho uma denegação de um visto de um cliente meu numa situação dessa, eu recorro, obviamente.
Evidente. Não se exige. Qualquer meio em direito passível de comprovação. Porque às vezes o cara quer complicar mesmo a situação do cara, né? Então, assim, é muito personalíssima essa análise, eu acho, dos caras, às vezes, sabe? É como um oficial de imigração no aeroporto. Se ele não mete a tua Exato. cara, Aí você está, não entra aí no país. está, Você aí não entra no está. país. Então, é como tu vai fazer entrevista de visto nos Estados Unidos, no consulado americano. Ele olha nos teus olhos, o cara é um especialista em ler olhos ali. E aqui também na imigração, em qualquer lugar. Exato. Então, assim, se ele perceber qualquer traço de mentira, qualquer traço de variável de nervosismo acima da curva, ele vai começar a te pedir coisas. Até o teu celular ele pode pedir aqui, por exemplo, uma imigração. Deixa eu ver teu celular. Ah, tu vai para casa aqui, eu Mas vou é para isso casa da doutora mesmo. Sabrina. Deixa eu ver se tu conhece alguma doutora Sabrina. Então, cara, é mais ou menos assim. Então, eles podem fazer isso. E isso, então, doutora, sabe, só para fazer uma ilustração sobre a questão de remessa de dinheiro, depois do advento aí da lei de blanqueo de capitales, ou seja, a lei de capital limpo, porque existia muito dinheiro rodando no mundo por conta de tráfico de órgãos, de drogas, de armas, de pessoas, enfim, dinheiro sem justificativa, de joias, de pedras preciosas. Então, hoje, essa lei de blanqueio de capitais, a qual o Brasil também é signatário, ela exige que você comprove a origem do seu dinheiro. Ok? Você comprovou a origem do seu dinheiro na saída do Brasil e comprovar na entrada no outro país para que você quer botar esse dinheiro aqui, porque também não adianta só tu mandar o dinheiro. Ah, o que vai fazer isso? Vou comprar droga. Não, eu vou fazer isso, eu vou morar aí, então preciso ter uma subsistência pelo menos por 18 meses. Meu cálculo mensal é esse. Então, apresenta, tu comprova tudo. E existem alguns formulários aqui, a gente faz isso para algumas empresas, que é o formulário que tu comprova, então, a origem e o destino do dinheiro, para que serve, onde é que vai ser investido, em cima do business plan, enfim. É muito complexo e simples o processo ao mesmo tempo. Mas o brasileiro tem aquela mania, né? Não, vou mandar 1 milhão de euros aí, tu arruma um jeitinho para mim. Assim, ó, cara, não tem isso. Não, mas eu Transferência. te pago uma comissão. Cara, como é que eu vou comprovar na Receita Federal aqui que está entrando dinheiro, 1 milhão de euros na minha conta? Tá maluco? Não, assim, ó, normativa básica, transferências por mais de 1.000 euros, hoje as entidades bancárias estão obrigadas a notificar a agência tributária espanhola. Ponto. Por aí a gente tira como estão as coisas. Para ter uma ideia, Sabina, a gente montou um negócio aqui, uma oportunidade, com uma pessoa que mora em Londres, e essa pessoa mandava, então, um aporte dele do capital social, destinado a ele, via Londres. Numa das remessas, o banco me chamou, seu Milton, a Hacienda está me pedindo uma justificativa de onde está vindo esse dinheiro e para qual destinação. Então, tive que justificar que era para o empreendimento que a gente estava construindo aqui, enfim, tive que ir no banco fazer uma carta de punho, que é até engraçado isso, mas tive que fazer, e mostrar o nosso contato social, e mostrar o projeto do negócio, enfim, para que o banco, que o Banco de Espanha, que seria o banco central deles, aprovasse a liberação do dinheiro, porque o dinheiro ficou retido. E não era um dinheiro fraco, não. Então, assim, eu acho que era uma remessa de 70 mil euros, tá? Então, assim, o dinheiro ficou retido lá. Assim, até que eu justificasse, cara, peraí, já é a terceira ou quarta remessa disso, tá montando um negócio teu aí. Então, da onde vem isso? Porque tu já veio há 5 anos mandando dinheiro do Brasil para isso, para cá. O que é que tu faz aí, afinal? Quem é tu, né? O que é que a tua empresa faz? Claro. E eu acho justíssimo. Aí a gente, claro, a gente declara o nosso imposto aqui, tanto nosso quanto da empresa, regularmente, a cada 3 meses, mas isso quem vier para cá a gente ensina nas nossas mentorias. Então, doutora, é importante isso, saber que esse visto aí de residência não lucrativa, ele é muito fácil de fazer e muito aplicável para as pessoas que, cara, eu não quero mais sofrer ameaça no Brasil de que vão roubar minha herança, por exemplo. Pode. Eu escuto isso todos os dias. Hamilton, eu estou inseguro. O empresariado brasileiro está inseguro. Não interessa a vertente política, assim, eu não morro de amores nem pela esquerda nem pela direita. Eu sou um cara organizado na minha ideia. Então, assim, eu acho que o empresariado, que é quem gera o capital, não, o dinheiro não é impresso na Casa da Moeda, saiba você. Então, quem gera o capital, ou é o imposto que você paga, você cidadão, você empresário, ou é o próprio empresário gerando negócio, gerando emprego, gerando renda. E se esse cara está assustado, e está assustado, o capital sai. E a hora que o capital sai, o país corre risco, inclusive. O país corre risco, inclusive. Então, algumas vertentes ideológicas podem complicar o crescimento, a prosperidade do seu lugar. Preste atenção nisso e a gente pode orientar bastante você nesse sentido aqui, na nossa variável macroeconômica, quando a gente falar sobre isso, tá? Dentro da mentoria a gente fala. Vamos lá.
Doutora, eu preciso fazer um outro parênteses aqui, que é que a gente falou pouco ontem, e as pessoas me perguntaram, Milton, como é o visto de estudante de direito, que eu não entendi se eu trabalhar, se vai contar para minha cidadania depois, e se eu tenho que comprovar recursos, se meu pai pode comprovar para mim. Então, assim, que é a turma que vem estudar aqui para fazer a sua primeira faculdade, uma especialização aqui, é legal isso. Então, tem moradias mais baratas para estudantes, enfim, não tão mais baratas, mas mais acessíveis, não precisa comprovar tanta coisa. Enfim, doutora, como é que funciona essa questão do visto de estudante? Ele já é tirado no Brasil, é importante explicar para as pessoas. Vai lá. A pessoa pode retirar, fazer o visto diretamente no Brasil, não é? Antes de vir e entrar na Espanha já com o visto no passaporte, ou bem entrar como turista, preencher os requisitos para entrar como turista, obviamente, porque para entrar como turista também existem requisitos, né? Você tem que ter uma reserva de hotel, você, pelo número de dias que você vier, você tem que ter uma passagem de volta, você tem que ter reserva de hotel, enfim, todas essas questões, tem que ter uma quantidade econômica para gastar por dia, né? Tudo isso. Preenchidos os requisitos como turista, você entra e você tem aí os primeiros 60 dias para estar solicitando um visto de estudante. É uma instância de estudos, na verdade, já não vai ser visto, vai ser autorização de instância de estudos. E ela Estância, vem já... assim, doutora, é importante essa palavra, porque, assim, estância é como se você estivesse num período temporário, exclusivo para estudante. permanência. Exatamente. Não é uma residência permanente, entende? Não É é. um período X, com princípio, meio e fim, que você vai ficar aqui. Então, não justifica um visto de residência oficial para você. É por isso que, às vezes, o Exatamente. estudante não quer entender isso, tá? Quando a pessoa vem como estudante, ele vem para permanecer temporariamente no país, excedendo o prazo de 90 dias. E ele vai estar autorizado a permanecer durante a validade do curso que ele está fazendo. A partir do momento que o curso termina o direito de permanência dele. Pode renovar? Pode. Aquilo que eu falei ontem. Se ele obtém um título oficial, ele pode converter a instância de estudos dele a uma autorização de residência para busca de trabalho ou para empreender um negócio próprio, sem problema nenhum. E aí sim, esse período começa a contar para uma eventual Exatamente. cidadania. É isso aí que é bom. Exatamente. Isso aí que é bacana. Exatamente. A É, partir daí já começa a contar o tempo, porque ele já vai ter uma residência. E aí sim, doutora, aí começa a contar o tempo para deixa futura eu contar aquisição da aqui, já temos nacionalidade. 41 minutos de live, não chegamos em lugar nenhum ainda. Lugar nenhum que eu falo. Fizemos uma bela revisão para as pessoas, mas temos um monte de perguntas aqui, que veio novas, inclusive, diferentes, e temos que falar da Aham. plataforma ainda. Vamos lá, vamos tentar, não digo acelerar, mas que a gente consiga Ser mostrar menos para as pessoas prolixos. Vamos. o que eles querem, porque a gente gosta de falar, Bate então e vamos volta. falar. Faz E a é pergunta e importante, eu devolvo. eu vou fazer um break, assim, eu não quero cortar nem a mim, nem a senhora. Mas é assim, é que a gente gosta de falar para não deixar nenhuma dúvida, porque tem muita gente vendendo papel aqui, igual o Zeque Batista lá no Brasil, que vende papel. Ah, vende, porque eu te prometo um visto assim, assado, e, cara, não funciona assim. Segue pela trilha do caminho da lei, o caminho Quando a correto. coisa vem muito fácil, ela vai muito fácil. Não é assim. Exatamente. Não é E assim. depois custa o triplo, gente. Custa o triplo depois para arrumar. Vai por mim, vai por mim. Escuta a doutora, que a doutora está dando dicas valiosíssimas para vocês. Doutora, antes de entrar nos profissionais altamente qualificados, que a gente vai fazer só uma pincelada, vamos falar nos familiares de europeus, aquela história da minha. A minha tia pode vir comigo? A minha mãe pode? Talvez. Meu filho lá do primeiro casamento pode? Talvez. Doutora, fala um pouquinho. Quem é um familiar de europeu que pode pleitear um visto? Ascendente, descendente, ascendente dependente, no caso, não é? Descendente menor de idade, descendente maior de 21 anos que comprove dependência, Ok. cônjuge e filhos do cônjuge ou do companheiro, não é? Essas são basicamente as pessoas que estão inseridas dentro do conceito de familiar, tá? Agora, a gente tem depois
família extensa, que são outras questões aí, são mais Sim. excepcionais, casos, por exemplo, de humanidade, tipo, olha, eu tenho um familiar lá, uma tia que não tem ninguém, e ela não tem nenhum familiar que cuide dela do Brasil, ela está super doente. Então, existem algumas exceções aí também, tá? Que, conforme o cara também que te atende, ele pode negar ou aceitar, e você tem que É, recorrer, enfim. Nós temos um caso aqui similar. Tá? Então, assim, é importante esse papo do ascendente e do descendente para tua tia, aquela invejosa, não achar que, não, eu vou me grudar lá em vocês, porque vocês são meus parentes, e como meus parentes eu tenho direito, aquela coisa. Todo mundo acha que tem direito a tudo, né? Não funciona assim, não é isso, doutor? não, agora assim, eu tenho muito caso, por exemplo, de avó que veio, a mãe está no Brasil, a avó quer trazer o netinho, né? A avó conseguiu a nacionalidade, mas a avó não tem nem a guarda nem a tutela do menor. Então aí a gente tem que fazer um procedimento para passar a tutela para a avó, dizendo, olha, a avó é a responsável pela criança para poder estar trazendo. Já Enfim, são são vários questões. trâmites. Aí cada caso concreto é um caso, a gente vai avaliando, Por isso que eu criando falo aqui, né? alternativa para Quando a gente for ajustar a falar lei. no, quando a gente falar nos entregáveis aqui dos nossos produtos, alguns vistos são simples de resolver, ok? São vistos mais comuns. Outros que têm razões especialíssimas, isso é lógico, via formulário que a gente encaminha para a doutora, ela analisa caso por caso e diz sim, todos, a maioria sim, ela vai dizer sim, e que documentos você tem que aportar e qual é a sua Exatamente. trilha, qual é o seu caminho, qual é o seu custo e qual é o seu tempo. Concorda, doutora? É isso? Exato, é isso aí, é isso O aí. último, É tudo um dos vistos mais personalizado. legais, cara, um dos últimos aqui, doutor, é o altamente qualificado, que é o jogador de futebol, que é o treinador de Uhum, futebol, que é o artista, que é o cientista. uhum. Então, é mais fácil para essas pessoas o visto? Como é que é? Na verdade, ontem a gente comentou de um artista, né, que você tinha me falado. Olha, Sabrina, é um artista reconhecido no Brasil e ele quer vir para a Espanha. Então, o visto dele seria o de altamente qualificado. Se ele não é um profissional técnico, se ele não é um engenheiro, se ele não é um advogado, se ele não é um arquiteto, se ele não é um médico, e ele tem uma formação artística renomada, digamos assim, ele vai ter que comprovar essa experiência por um currículo vitae dele, por atividades que ele fez, por eventos que ele organizou e tal, e ele vai ter que fazer um dossiê dessa informação dos últimos 3 anos. Isso eu não tinha te falado ontem. Ah, sim. Então, esse dossiê a gente constrói. Eu sou um guitarrista famoso no Brasil e tal, enfim. Então, você faz um dossiê da tua trajetória, né, artística, Vem para só poder estar comprovar meios? aprovando. Só Hã? comprovar meios ou vem dizer que vai trabalhar aqui que não tem Não, ele nenhum vai ter que comprovante? receber uma oferta de trabalho. Ah, ele não pode vir, eu vou trabalhar por conta É, própria aí? Não pode? exatamente. Ele vai ter que receber uma oferta de trabalho, sim. Então, por conta própria, ele não pode vir, não. Não, Eu sou um artista, mas eu vou aí não ali é para o tocar visto. na praça. Aí é que Não pode. tá. Aí ele vai então receber, vai fazer um visto de profissional. Ele vai querer criar um negócio. Então a gente entra naquela questão da viabilidade do negócio. Exato. Recorda que a gente falou do business Sim. plan e tal? Então, uma coisa é você vir com um profissional altamente qualificado, contratado por uma empresa, ou então você vem com a tua qualificação empreender. São coisas Perfeito. diferentes. Contratado ou com uma carta de intenção de contratação? Isso é outra Uma pergunta que eu. carta de intenção, um pré-contrato que a gente fala. Já É uma pode? oferta de trabalho, onde Tá. ele diz: olha, o trabalhador vai começar a trabalhar quando tenha a autorização de trabalho concedida, autorização de residência e trabalho concedida. Vamos Mas lá. você coloca, já define o cargo que ele vai desenvolver, Então, o salário que a pessoa vai receber, os direitos dele, mas coloca um adendozinho no contrato dizendo que o contrato só se torna efetivo no momento em que for concedida a autorização de trabalho, de residência e trabalho. ok, mas aí chega aqui, não, não vou trabalhar para ti, não, cara. Eu quero tocar cavaquinho na praça. Como é que Tem funciona isso? 30 dias, foi concedida a autorização para ser contratado por esse empregador.
Aí, como muitas vezes o visto tarda aí 3, 4, 5 meses, o que acontece? Deu um problema lá na empresa, a empresa que havia dado o pré-contrato não dá o contrato. Diz, olha, me arrependi, mas eu já tenho a concessão aqui. Então, ele tem que imediatamente, a gente tem que imediatamente comunicar o órgão do setor de estrangeiros e Sim. pedir a substituição do contrato por outro. Ok. Vamos Tem lá. 30 dias para fazer isso. Doutora, a gente agora vai entrar no tema, assim, algumas perguntas que são bem cabulosas aqui, que eu acho que são pertinentes para o nosso negócio. Primeiro veio uma pergunta lá do seu Cláudio, a ver com a história do dinheiro que a gente comentou ainda há pouco. Se o imigrante chega na Espanha, eventualmente, ele tem uma conta num banco internacional digital. Uhum. O ideal é ele continuar com esse banco digital ou o ideal é ele partir para um banco tradicional? Qual é a sua recomendação? Eu, na verdade, eu recomendo sempre um banco mais sólido e tradicional. Eu recomendo, mas, doutora, eu quero escutar a senhora. Depende, assim, se é para comprovação para fins de visto, é aquilo que eu comentei. A gente aporta, obviamente, que a certificação, por exemplo, a certificação bancária para concessão de um visto não pode ser um extrato, tem que ser um certificado bancário apostilhado, uma cartinha bonitinha tal. Eu não sei se um banco digital faria isso, teria que ter, dependendo do caso concreto. Eu sei que bancos como Santander, BBVA, ou qualquer banco, Banco do Brasil, enfim, qualquer banco mais tradicional, emite. E, inclusive, já tem na própria plataforma, na própria app, eles têm lá a emissão de certificados e você consegue emitir os certificados. Esses certificados eu tenho utilizado constantemente para fins de renovação dos vistos já. Eu já consegui, já aprovei visto com certificado de dinheiro da Wise, por exemplo. Já aprovei também, tá? Agora, dentro da Espanha, depois, liberdade total para optar qualquer banco que queira. Agora, eu particularmente, já é questão pessoal de forma de ver o mundo e tal, eu gosto dos bancos que me dão garantias, né? Então, eu sei que se dá algum problema, quebra o banco, eu sei qual é o banco que me dá garantias posteriormente. Informação importante aqui. Existe uma nomenclatura no sistema bancário mundial, chama rating, que seria um ranking, mais ou menos, dos bancos mundiais, que são classificados em letras. A, B, B+, B-, enfim, e por aí vai. O Brasil não tem nenhum banco A, ok? A Espanha tem 3. A é o nosso banco, por exemplo, que é o CaixaBank. E o Santander também são os dois únicos A+, inclusive um dos poucos da Europa. Então, são bancos com extrema solidez. Isso é importante quando você for pensar nisso, que se der um crash mundial, o seu dinheiro está lá garantido. Okay? Não, e o banco, existe um fundo de garantia bancária, agora eu não lembro bem a expressão para traduzir para o português, mas as entidades oficiais, assim, esses Santander, por exemplo, se dá uma quebra, tal, o dinheiro que você tenha depositado, você tem uma garantia, o banco tem obrigação, está assegurado. E esses outros bancos digitais aí eu não sei. Então, existe um seguro nacional nos bancos também, assim como existe a seguradora das seguradoras. Isso eu vou falar no momento oportuno, junto com o nosso pessoal de seguros aqui. Agora, doutor, algumas perguntas antes de eu falar na plataforma, que estamos aí faltando poucos minutos. As perguntas mais cabulosas possíveis aqui. Se eu estiver grávida, eu posso ganhar o meu neném na Espanha, e aí eu tenho a cidadania e o meu neném também? Doutor. Boa pergunta. Rapidamente. Pode. Existem exceções, existem situações e situações. Vamos lá. A Espanha, ela reconhece a nacionalidade para o bebê nascido na Espanha, onde o país de origem dos progenitores não dê a nacionalidade automaticamente, tá? Então, existe uma relação de países onde se concede a nacionalidade por simples presunção. É como se essa criança fosse ser uma apátrida, então aí se pode solicitar a nacionalidade. Não são todas as nacionalidades, tá? Agora sim, uma questão.
Se o seu filho nasceu na Espanha, você é brasileiro, seu filho nasceu na Espanha, sua esposa é brasileira, seu marido é brasileiro, filho nasceu na Espanha. O Brasil, a gente sabe que concede a nacionalidade para nascidos no território nacional ou nascidos no estrangeiro. Mas não é uma questão automática. Você tem que buscar essa nacionalidade. Então, hoje a Espanha está fazendo uma interpretação, na minha visão, errônea e está concedendo a nacionalidade por simples presunção para brasileiros. Tá? Nem todas as regiões da Espanha se está concedendo. Os registros civis, por exemplo, em Madrid, seguem concedendo, em Valência seguem concedendo, salvo equívoco, em Múrcia já não se estão concedendo. Então, depende um pouco da orientação do registro civil. Mas ainda é possível. O brasileiro, o progenitor, nesse caso, tem que levar a certidão de nascimento espanhola, porque a partir do momento que a criança nasce, recebe uma certidão de nascimento espanhola, mas ele não é espanhol, ele simplesmente recebe uma certidão de nascimento emitida no registro civil da cidade. Essa certidão precisa ser levada no consulado, a pessoa tem que ir no consulado e pedir um certificado que o filho não é brasileiro, o consulado brasileiro emite esse certificado, e a partir do momento que eu tenha esse certificado de não brasileiro, a certidão de nascimento, eu entro com um procedimento administrativo no registro civil e solicito a nacionalidade espanhola por simples presunção. Normalmente demora uns 4, 5 meses e se concede. E a partir de aí, essa criança sendo espanhola de origem, porque vai ser considerado um espanhol de origem, ela atrai e dá direito a que os progenitores se regularizem na Espanha. Tá? Portanto, essa é a pergunta mais feita aqui nos últimos 5 anos, aqui, vou dar real. Agora, uma questão importante. Eu tenho casos e casos de brasileiros que chegam lá no consulado e não sabem se explicar e acabam inscrevendo o filho como brasileiro. Exatamente. Se inscreveu como brasileiro, morreu. Já não se pode pedir a nacionalidade espanhola por simples presunção. Então, ele não vai ser um espanhol de origem. O que vai acontecer? Essa criança, por ter nascido na Espanha, ela basta receber, os pais devem conseguir uma autorização de residência por qualquer outra via, vão dar a residência para essa criança, e essa criança residindo 1 ano legalmente na Espanha, ela já pode pedir a nacionalidade. Reduz em 50% a regra geral para os ibero-americanos. Tá, tem uma série de perguntas aqui, mas tem a ver com colégio, tem a ver com um imóvel, que vai ter um passo específico, envio de dinheiro, visto de memória democrática, a gente já falou lá atrás, e a carta convite também, caso a pessoa precise passar na imigração sem ter que apresentar um voucher de hotelaria. Porém, tem uma que é muito importante aqui. Cheguei aqui, eu sou garotão, vou arrumar uma espanhola de 70 anos, vou casar com ela. Me apaixonei, uma barbaridade, porque eu quero virar cidadão europeu. É assim mesmo, Tom? Vou casar com uma espanhola e vou virar um cidadão espanhol? Na verdade, esses casamentos aí organizados, né? Sim. Ocorrem, a gente não vai negar, então, a ordem do dia, mas existe muito controle e é considerado delito, tá? Então, você inicia o procedimento de casamento, procedimento administrativo no registro civil, e eles vão fazer uma série de entrevistas. Normalmente, as entrevistas se fazem de forma individualizada, primeiro com um futuro cônjuge e depois com outro, perguntam onde é que eles se conheceram, quem é a família do outro e tal. Tentam ver se as informações batem, e se as informações batem, eles autorizam o casamento. Se não, não, obviamente. E ademais ainda fazem uma denúncia por fraude. Porque isso é um diligenciamento. Quer dizer, qual é o prato preferido do teu futuro marido? Que é a mínima ideia. Ele toma bastante vinho, o cara é alérgico. Não pode. Então, assim, a pessoa não sabe nada. Então, não dá para chegar. Isso é golpe que muita gente tenta aplicar nos Estados Unidos, aqui também, mas não funciona. Exato. Venham corretamente. Se for para se apaixonar de verdade. E aí conheça uma pessoa para depois... Mas existe, tá? Existe e está na ordem do dia, sim. Eu vou fazer agora, doutora, quase estourando, mas eu vou fazer agora uma apresentação rápida. Vou mostrar quais são os nossos produtos aqui.
Na maioria deles, a doutora se encaixa também, a doutora também presta os serviços, a sua assistência, a sua assessoria e consultoria. Então, a gente vai explicar a plataforma Migratox. Ela tem, já existem alguns mentorados aí. Então, ela tem a mentoria que a gente chama de Migraminds, que trata desses 4 pilares de forma bastante orgânica, organizada, com aulas gravadas, enfim, isso é muito bacana. Elas ficam aí entre 3 a 6 meses com a gente, tempo suficiente para a pessoa sair do zero e estar na Espanha. Vê bem, hein? Estar na Espanha, ou depois de 6 meses dar entrada no seu negócio. Quer dizer, em menos de um ano, a pessoa conseguiu estabelecer um critério financeiro, conseguiu regularizar a questão do seu emocional, para que ela tenha um empoderamento do desejo dela de mudança de verdade, né? Ela vai ter um controle financeiro total sobre o começo, meio e fim. Ela vai entender como é que funciona o seu profissional aqui, como é que é a minha categoria, como é que eu valido o diploma, como é que é isso, como é que é aquilo. A gente explica tudo ponto a ponto, seja via gente propriamente dito, ou seja, doutora, eu não faço, por exemplo, validação de diploma, isso é a doutora que faz. Então, ela vai encaminhar o processo junto aos nossos clientes, olha, para fazer uma covalidação, uma homologação, uma equivalência, e aí tem várias situações que ela vai explicar depois. É assim, funciona assim, eu te cobro tanto, e invariavelmente em 2, 3, 4, 5, 6 meses, se ninguém pedir nenhuma informação, eu consigo resolver o teu problema. Tá? Deixa eu ir mais adiante aqui. O segundo ponto da nossa plataforma Migratalks é o que a gente chama aqui de Booster Immigration. Tá? Eu não vou falar em valores hoje, mas eles partem a partir de só a mentoria é a partir de R$ 5.000 em 12 parcelas. Então é bastante interessante. A mentoria com o visto, aí depende do tipo de visto, então a gente depois agrega o valor e cobra tudo na nossa plataforma no Brasil, parcelado em 12 vezes. O juro é seu, evidente, mas a vista tem um belo desconto, enfim, um belo valor de largada. A segundo belo projeto que a gente tem, belo produto que a gente tem aqui, é o que a gente chama de Booster Immigration, quer dizer, um acelerador da sua imigração. É uma mentoria local, é uma imersão local aqui em Barcelona, onde você vai conviver com a gente em 30 experiências importantes aqui, que foi as que a gente não teve. Como é que aluga imóvel, como é que eu qual a escola do meu filho, como é que uso um plano de saúde, como é que eu compro um passe de ônibus, meu Deus, onde é que eu vou? Então, assim, como é que eu faço compra, onde é que eu arrumo picanha aqui? Enfim, tudo de A a Z, a gente fez nesses 7 a 10 dias que vocês ficam aqui com a gente. Aí está hotel incluso, tem transporte aeroporto, tem todo o transporte durante o percurso, tem a consulta com a doutora incluída nesse processo, uma consulta, tem a consulta com a turma da AIB, que vai responder pontualmente as suas perguntas. Tem gente que vem direto, a gente também qual é a melhor região para morar, cara? Eu quero ver o mar. Aí eu digo para o cara onde é que é. Esse é o. Agora tem gente que não está nem aí para o mar, quero morar perto do estado do Barcelona, porque eu quero ver o jogo do Barcelona. Então, tudo isso a gente orienta. E o Booster Immigration, ele também funciona, ele cru ou ele com o visto. Para os nossos mentorados, ele tem um preço aí que parte de R$ 9.900, também em 12 parcelas. Se for com visto, depende do tipo de visto, e a gente também parcela lá, tá? E se nenhuma dessas se encaixa com você, amigo, isso está muito caro para mim, não está no tamanho do meu bolso ainda, pá, não sei o quê. A gente vai explicar isso tudo pontualmente, a gente vai enviar um formulário para todos vocês, os inscritos aqui na plataforma, e para ver aonde você se encaixa. Não é o meu momento agora, eu quero ver como é que faz isso. Então a gente tem um programa chamado Programa Destino Espanha. Ok? O que é que esse programa é? Na verdade, a gente monta um diagnóstico personalizado para você, indicando o visto, depois de uma pequena entrevista, o seu visto adequado, qual é a sua trilha para caminhar nisso, quais são as principais experiências para o seu processo de vida, se você tem filho, se não tem, enfim, é uma coisa realmente personalizada, é um processo aí de 40, 50 páginas, é grande, é largo, e um apêndice dele é falar um pouco da sua profissão, onde é que está, onde é que estão os melhores empregos, como é que contrata, como é que funciona o salário, como é que funciona a questão trabalhista, que, enfim, a gente explica tudo que você tinha vergonha de perguntar nessa questão do programa Destino Espanha, Destino Barcelona. E esse realmente é um produto até mais barato, a gente demora 15 dias úteis para entregar, mas é um programa que custa aí 2.000 e poucos reais, aqui também em 12 parcelas. Então, assim, é bastante gente envolvida
para entregar o melhor produto para vocês. E vocês, a partir de amanhã, já vão começar a receber os materiais e algumas reuniões, então, porque como as vagas são realmente limitadas, tanto na mentoria quanto no booster, que não é assim, vou chegar aí para o booster. Não, não, peraí. Tem um calendário, você tem que agendar, tá tudo bonitinho lá no formulário. Então, a agenda é feita, pagamento, você recebe o voucher da hotelaria, vai alguém buscar você no aeroporto com a sua plaquinha, o seu Vanderlei, está aqui o senhor. Então, funciona como atendimento VIP mesmo, como tem que ser. Esse programa a gente montou em Barcelona para atender empresários e família de empresários. E hoje a gente transportou ele, transbordou ele para gente como a gente, que precisa dessa orientação. Lá em Madrid, a gente já está namorando com a doutora para a gente fazer em Madrid também um Booster Madrid, que é um trabalho bastante delicado. A gente fica pelo menos 4 a 5 horas por dia com as famílias ou com as pessoas, e à tarde e noite a gente deixa vocês livres, mas também indicando tarefas dessa mentoria. O que você deve fazer nesse período livre. Então, você vai sozinho andar de trem, você vai sozinho fazer uma compra de um produto que a gente vai indicar, você vai sozinho entender como é que funciona a vida do lugar que você vai morar, você vai se transportar para esse país. Sim, né? Então, é muito legal isso, você ter o que a gente está entregando num custo aqui ridículo. E, bom, vamos comentar, ridículo em 12 parcelas. O avião você vem como quer, porque tem gente que tem milha, tem gente que quer primeira classe, tem gente que quer vir de parapente, não importa como você vai chegar. Mas aqui você vai ter um hotel bacana, aqui você vai ter um transfer no aeroporto, você vai ter o transporte via passe público pelos 7 a 10 dias que você estiver aqui, tem um jantar de encerramento, a gente bate um papo com pessoas que moram aqui, empreendem aqui. É um barato programa, é um programa realmente sensacional, e vou contar para vocês, é inédito no mundo isso. Eu procurei isso, não tem. Então, ninguém fez esse programa de imersão da forma que a gente está fazendo com o Mel Booster, tá? E o programa de mentoria, sim, é um negócio calculado, é um negócio visto, é um passo a passo, é um negócio com meta, com tarefas quinzenais, semanais, enfim, para você se convencer que você pode fazer. Mas eu não tenho dinheiro nem para te pagar e nem para conseguir fazer imigração. Tem sim. Assim, eu contei minha história ontem, que, pô, meu carro, um carro nosso ficou no Brasil, embolorou todo, Florianópolis é muito úmido, embolorou, quer dizer, eu perdi o carro, gente, por teimosia minha. Eu tenho quase 60, quer dizer, coisa de velho teimoso. Eu devia ter vendido aquele troço, hoje não vale nada. E não é que não vale nada, eu tive que mandar lavar ele, gastar uma fortuna, foi lavado cantinho por cantinho, e hoje ele vale metade do preço que eu poderia ter vendido antes de vir para cá, há 5 anos atrás. Não, e sabe então, o que é legal? Quem quer ampliar mercado, quem quer internacionalizar a empresa, esse é um tesouro, porque sim. A gente abre as portas do mercado espanhol para as pessoas que querem internacionalizar. E é legal porque você olha, a minha área sei lá, metalurgia. Então, você aporta o mercado de metalurgia, olha, a melhor área é essa. Então, assim, não, mas eu vendo camiseta, eu trabalho com algodão, sei lá o quê. Então, você abre esse mercado para o pessoal e é muito interessante, porque esse estudo facilita muito para a internacionalização das empresas. É fantástico. E o booster funciona para isso também, tanto para a empresa, eu preciso entrar lá na Câmara de Comércio Brasil-Catalunha, Brasil-Espanha. A gente é sócio das duas, a gente tem carteira nas duas. Como é que eu abro a minha empresa? Tanto a doutora aí em Madrid, quanto aqui em Barcelona, a gente tem também equipe para abrir empresa, a gente sabe como faz a gestoria, a gente sabe como é que funciona toda a base legal na Espanha. Ah, não, eu só quero comprar 5 imóveis, eu quero fazer um aluguelzinho, quero viver de renda passiva. Que legal! A gente também tem duas imobiliárias de apoio aqui, tem negócio para você investir, tem flipping house, tem academias, tem um monte de coisa que você comprar, fazer fusão, franquias, feira de franquias. Semana que vem estarei numa feira de franquias junto com a nossa seguradora. Enfim, tudo funciona para quem dá o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não vai chegar. Então, pensa com a gente, você vai começar a receber esse formulário a partir de hoje, amanhã, eu creio, deixa a nossa equipe do Brasil pensar um pouquinho para mandar bem mandado para vocês, para que não tenha nenhuma dúvida, que não pode ser um processo chato, você tem que ir direto onde você quer ir, e a partir disso, você vai ter, na mentoria Migra Mais, a melhor mentoria do mundo, não tenho dúvida, você vai ficar realmente encantado, e é um passo a passo que se você não vier, é porque você não quer vir mesmo, tá? A segunda, o Booster Immigration, que é o presencial aqui, esse é espetacular, porque, cara, eu vou estar na cidade que eu vou morar, eu vou assistir um jogo do Barcelona com o Hamilton, que barato isso, imagina que legal, que a gente acompanha vocês em algumas coisas aqui, tá? E no outro, que é um diagnóstico personalizado, pouca gente faz isso nesse custo infame. Na verdade,
esse Destino Barcelona, Destino Espanha, esse e-book personalizado, é o próximo passo para você comprar a mentoria, na verdade. Isso vai servir de cashback para você comprar a mentoria. Não é aquela coisa, não é pelo dinheiro só, é para mostrar para vocês que é possível você sair de alguma prisão dentro do seu país, que você pode se sentir aprisionado, de você dar aquele passo que sempre quis dar na vida. Pô, eu vou imigrar, eu vou morar num país legal, eu vou morar na Europa, gente, eu nunca fui para a Europa. Tem gente que nunca andou de avião, milionário que nunca andou de avião. Então, assim, a gente traz as oportunidades para a gente, como a gente, assim, um padrão legal de vida, assim, um padrão bacana, ou o nômade digital que está começando, a gente ajuda as pessoas aqui. Teve aqui um filho de amigo nosso aqui, filha de amigo nosso aqui, até Covid a menina teve na época aqui, pô, a gente ajudou, uma barbaridade aqui, o pai dela, que é meu amigaço, disse, Hamilton, cara, vocês são uma família dela aí, cara. Então, assim, a gente funciona com esse abraço apertado. E o mais legal de tudo isso, todo lugar que você vai, você tem que ter conexões. Seja comigo, seja com a doutora Sabrina, e as nossas conexões, elas são colocadas na mesa de alguma forma para vocês. Então, tu chegar num lugar e que tu tem alguém para abraçar. Rede de proteção, né? Que aqui a gente Isso, abandona quando a gente imigra, a gente perde a rede de proteção. exatamente, isso é fundamental, porque tua família ficou lá, não adianta ficar com saudade da tua vizinha, da tua tia. Aqui, Milton, vocês frequentam alguma igreja? Sim, a gente frequenta alguma igreja, a gente não obriga ninguém na nossa igreja, mas é legal. É uma igreja do pastor brasileiro, é um barato, super divertidos, enfim. Passa uma imagem muito forte, eles passam uma força muito bacana, e é legal. Vocês jogam futebol? Sim, jogo futebol com meu filho. Você vai no jogo do Barcelona? Sim, vou no jogo do Barcelona. Você conhece bastante da gastronomia do Mediterrâneo? Eu tento, gente. A gente não para de comer aqui se deixar. Então, assim, tudo é muito legal quando você vai atrás dessa qualidade de vida desejada. Eu não tenho carro aqui, gente, olha só, hein? Enquanto no Brasil a gente tinha alguns, aqui eu não tenho carro e não quero ter. Por quê? Porque não quero, porque tem um transporte abundante aqui. Eu vou para qualquer lugar, o mais longe que eu vá aqui dentro do núcleo urbano é 50 minutos. Quando a gente precisa de um carro para fazer uma viagem por perto, visitar um cliente mais longe, a gente aluga um carro que custa de 15 a 50 euros, vai? Com gasolina e seguro incluso. Então, assim, é barato. É barato. Então, você tem que pensar que as coisas aqui são baratas. O único custo de vida mais elevado aqui que a gente vai mostrar que é a questão do aluguel. O resto, gente, é mais barato que o Brasil. Eu já falei de remédios para vocês. Enfim, eu não vou ficar aqui fazendo a mentoria de forma antecipada, porque vocês vão gostar, vocês vão ouvir. É um passo a passo muito inteligente para vocês, muito integrado. Então, assim, mandei o pitch para vocês, mandei como é que funciona a coisa. A doutora está grudada na gente em todos os processos. Hamilton, mas eu quero fazer meu visto, cara. Eu gostei da doutora Sabrina, ela me passa confiança. Mas também. Então, nós vamos indicar a doutora Sabrina. Cada visto, cada caso é um caso. Porque tem um cara, não, porque eu tenho 18 filhos que eu tenho que, meu Deus. Ou tem uma amiga nossa que tem 11 gatos e um cachorro. Eu ia falar de ti, viu, Taviano? 11 gatos, como é que eu trago essa turma para Barcelona? De calma, se tudo tem jeito. Dá para trazer, dá para trazer. Tudo é organizável, tudo dá para fazer. Não é para se apavorar, entende? Não é para se apavorar. Então, a gente ensina passo a passo para vocês todas as etapas de uma imigração responsável, bem-sucedida, e para as empresas. Como você vai vencer num outro país? Como é que você abre uma filial? Como é que você abre uma empresa aqui? Como é que você consegue contratar bons funcionários, treinar, uma vez que a legislação aqui é um pouco protetiva demais? Quer dizer, como é que você vai motivar as pessoas? Fácil. Nesse novo mundo é o mundo de quem veste a camisa de quem vai além. Valeu, doutora. Passamos aí 11. Nos desculpamos, porque a gente realmente gosta de falar e tinha que dar esse recadinho final de bastidores, você sabe, esses avisos paroquiais a gente tinha que fazer. E eu acho que vale muito a pena vocês prestarem atenção no formulário que a gente envia a partir de hoje ou de amanhã, para que você realmente, Hamilton, eu quero isso aqui para a minha vida. Me ajuda a resolver. A gente vai ajudar a resolver. Faz para mim? Não, a gente não faz consultoria. A gente vai dar mentoria ensinando todos os caminhos para você. A gente vai estender o teu tapete vermelho. Teu tapete vermelho. Então, assim, vai por ele, vai pelo tapete vermelho, não anda pelo lado, não sai para o caminho de pedra, não vem dar jeitinho, não vem entrar como turista irregular ou ilegal. Você tem chance de conseguir até uma cidadania espanhola, gente, uma cidadania europeia, passaporte vermelho. Olha que loucura isso, que barato. Ok, doutora? Fica o meu abraço. Aqui é 1h12 da manhã e nós somos trabalhadores de 24 horas. Nós somos as pessoas que organizam bem os seus sonhos aqui, por aqui. Né? Bem a sua vida legalizada por aqui. Nosso papel é esse, é fazer com que você venha de forma tranquila, suave, uma transição bacana.
Doutora, sua despedida, porque senão fico rouco. Vai lá. Pessoal, quisera eu, há 20 anos atrás, ter recebido esse tipo de mentoria. Obviamente, eu acho que todos que migramos na coragem, perdemos e demos muitas voltas, né? E esse trabalho é um trabalho muito cuidadoso, muito sensato, muito preparado, com muito carinho, com muito amor e tem um resultado fantástico. Então, se vocês estão pensando em vir à Espanha, passem pela mão da Migratalks, passem pela mão do Hamilton, porque vocês não vão se arrepender. É Essa um é a bom minha caminho, é uma despedida. boa trilha para vocês fazerem. Sim. Como eu queria um Hamilton na minha vida aqui, cara, para me orientar no Exatamente, momento. Bem exatamente. sabido. Então você tem essa chance agora, dar esse passo para a sua vida, para o futuro do seu filho, e a gente vai orientar vocês aí nos próximos dias como chegar aqui com tranquilidade. Doutora, muito Grande abraço a obrigado mais uma todos, vez. Hamilton, Assim, como sempre, meu eu carinho não tenho especial. palavras para agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, depois de um dia inteiro de trabalho. 1h15 da manhã, a gente está aqui com essa disposição, com essa vitalidade toda, coisa de jovens de Florianópolis, né? Pessoa que vê aquele ar maral de Florianópolis, que come muito camarão, sem arrogância do que a gente está falando, é só uma piada. Mas é muito legal assim, a gente saber disso, então a gente traz essa energia boa para vocês aí, uma energia bacana. E um dia eu conto, né? Uma das razões que eu saí de Floripa, ou as várias razões, uma delas foi o carro, já contei para vocês. Eu ficava 3 horas por dia no trânsito de Florianópolis, hein? Aqui não. Eu tô relax, pego o meu metrô, meu ônibus, meu trem e ó, chego e tchau. Valeu, doutora. Muito obrigado. Equipe do Brasil, Tamira, Cláudio, vocês são sensacionais. Equipe de bordo, as pessoas que estão com a gente aqui. Amanhã, hoje mesmo, a gente vai tentar já colocar no YouTube e passar o link para vocês terem a réplica o replay desta apresentação. Isso não foi uma live, foi uma apresentação da doutora e seu conhecimento vasto sobre imigração para a Espanha. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.